Quando eu era criança, por volta dos meus 7 anos de idade, eu tive uma experiência sobrenatural induzida. Eu vou explicar. Na rua que eu morava, numa pequena vila em São Paulo, tinha uma mulher, nossa vizinha, que era considerada como doida. E todo mundo na rua chamava ela de a doida da rua. Eu me lembro muito bem dela. Ela era uma mulher toda magra, muito alta. Ela andava sempre com os vestidos longos azuis. E ela era uma moça muito boazinha. Tava eu e mais uma amiguinha minha da rua que chamava Ariane, que inclusive faleceu depois de um tempo, né? Ela tinha a mesma idade que eu. Mas eu e a Ariane, a gente tava brincando na rua, não lembro do que era. E essa Sandra, como ela era conhecida como a doida da rua, né? Meio... O pessoal fazia assim, ó, essa daí, ó. Eu lembro que um dia ela chegou com umas sacolas em casa, assim, né, na mão. Ela tava com um vestidão azul claro, bem clarinho, assim. Ela andava com uma sandalinha. Ela era bem branquinha, cabelinho comprido, assim. Fez assim pra mim e pra Ariane. A gente pegou e ficou meio tipo... Oi, né? E ela morava numa casa que era bem no fundo, assim. Era tipo uma subida, né? Numa subida não, era tipo um terrenão, assim, com várias árvores, um jardim bem grande. E lá no fundo, quase uma edícula, lá no fundo era a casa dela. Ela morava com o marido dela. O marido dela sempre trabalhava o dia inteiro e ela ficava muito sozinha em casa. E as pessoas falavam, havia uma lenda ali na rua, que ela fazia uns rituais dentro da casa dela. Então a gente, nós crianças, né? Porque criança é fogo. A gente, quando era criança, a gente ficava atento ali ao que a Sandra fazia dentro da casa dela, o que ela tava fazendo. A gente ficava olhando na janela de longe, assim, ver se tinha uma luz, uma fumaça, se tinha um bicho. Eu queria muito ver os fantasmas. Desde criança eu queria ver o fantasma. E aí ela entrou, né, pra casa dela. E eu lembro que depois eu escutei de longe ela fazendo... Psiu, psiu. Ei, menino, vem aqui. Aí eu olhei assim. Ela falou, vem aqui um pouco. Vem, Ariane também, pode trazer sua amiguinha. Aí eu falei, o que você quer, Sandra? Ela falou assim, não, vem aqui, eu preciso que vocês me ajudem numa coisa. E como a gente vivia na rua, né, criançada, não tinha internet, não tinha celular pra ficar olhando, a gente entrou, né, passou por aquele quintal enorme da Sandra e entrou ali na salinha dela. Eu lembro que tinha um cheiro de madeira, de casa antiga, igual aqui em casa, porque aqui tudo madeira, né? Um cheiro de madeira, um cheiro de casa, de vó. E ela falou, oi gente, tudo bem? Sentem aí. Aí a gente sentou, eu e a Ariane, sentamos em 2 cadeirinhas. Tinha uma mesa e ela sentou de frente pra gente. E aí eu e a Ariane ficamos olhando pra ela, né? E ela começou a perguntar pra gente, e aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Não sei o quê? A gente tá bem e tal. Aí ela, olha, eu preciso da ajuda de vocês. Tudo o que ele falar, vocês me dizem, tá bom? Aí eu e a Ariane ficamos assim. Ele quem? Aí ela falou, você vai ver. E eu me lembro que ela acendeu umas velas, né? Eu lembro que tinha uma vela preta e uma vermelha. E bem no canto da mesa tinha uma branca, mas era uma branca bem grossa, assim. Ela acendeu a vermelha e a preta e não acendeu a vela branca. E aí eu lembro que ela colocou as 2 mãos assim na mesa e eu e a Ariane. E aí eu lembro que ela começou. Ela baixou a cabeça e aí eu assim... Aí eu lembro que ela falou, qual é o seu nome? Aí eu... Daniel. É a Ariane. Ariane. Eu lembro nitidamente ela falando isso. Eu quero charuto. Quero pinga. E ela era branca, tinha os cabelo preto. Mas não me dava medo. Eu achei... Aí eu confirmei, falei, acho que ela é doida mesmo. Porque eu não sabia que era talvez a religião dela, que ela tinha incorporado, não sabia nada disso, eu era uma criança. Por isso que eu digo que eu fui induzido, né? Porque a minha primeira manifestação sobrenatural induzida foi nesse dia, com essa Sandra. E aí logo depois ela fez... Aí ela voltou assim. Aí ela falou assim, ai, o que ele pediu pra vocês? Aí eu... O que você pediu, né? Ela... o que ele pediu? Aí eu... Pinga, cachaça, charuto. Aí ela pediu charuto? Aí eu falei... Pediu, mas não foi você? Aí ela, não, mas tá bom, obrigada. Aí ela pegou, tirou 2 pirulitão. Lembra aqueles pirulitos da Chiquinha e do Chaves, que eram coloridos? Tirou 2 pirulitão assim numa mala. Ela apagou as 2 velas, a preta e a vermelha, e acendeu a branca. E ela falou, obrigado, viu, Dani? Manda um beijo pra sua mãe, que ela conhecia minha mãe de vista. E aí, tchau, Ariane. Tchau, não sei o quê. E aí a gente saiu de lá, eu saí de lá, assim. Aí eu lembro que eu olhei pra rua onde eu morava. Aí a rua tava meio escurecendo, assim. Aí eu falei pra Ariane, O que era aquilo? O que ela fez lá? Aí a Ariane falou, Eu não sei. Ela é doida, né? Eu falei, ela é a doida da rua mesmo. E eu me lembro nitidamente desse dia. E depois que eu mudei, essa Sandra continuou morando lá naquela casa, junto com o marido dela, né? E as pessoas depois ainda continuavam falando isso, né? Que ela era a doida da rua, né? E eu me lembro uma outra vez que a gente tava brincando de esconde-esconde e eu fui me esconder com um amigo meu no quintal
quintal dela. E ela saiu na janela assim, ela falou assim, eu estou vendo você. Aí a gente ficou meio assim, ela falou, pode ficar escondida aí, eu não vou contar pra ninguém. E ela entrou. E eu me lembro que ela era muito reclusa, mas eu via bondade nela. Porém, ela tinha os seus rituais secretos que ela fazia dentro de casa. E eu tive o privilégio, para mim é privilégio porque eu tenho uma história para contar e eu me lembro nitidamente deste dia. Gostou dessa história? Se você gostou, compartilha esse vídeo, comenta aí embaixo se você já teve uma manifestação sobrenatural, uma experiência sobrenatural. Me manda o seu relato também nas redes sociais do Lenda, que é o Lenda Urbana TV. T de trevas em vez de vulto, tanto no Facebook como no Instagram. O meu podcast nas plataformas de podcasts é LendaCast. Tem algum doido aí na sua rua? Será que não é você?